Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje, nesta terça-feira, venho meditar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, descrito pelo evangelista Lucas. Hoje, nessa terça-feira, nós meditamos e rezamos por todos aqueles que se encontram enfermos, por todos aqueles que se encontram acamados, desenganados pelos médicos, ou aqueles que esperam o resultado de um exame, que vivem uma agonia, uma expectativa de uma boa notícia. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que possa vir hoje sobre a vida dos enfermos, dos nossos irmãos que se encontram no hospital, que se encontram acamados em casa, os cuidadores dos doentes, iluminando a vida de cada um que se encontra enfermo, para que todos nós, no momento da enfermidade, possamos tirar o bem, porque de toda a ação que acontece na nossa vida, mesmo as más, os problemas, nós podemos tirar um bem, uma lição que nos ajudará a ficar mais forte para enfrentarmos a vida. Que assim seja. Amém. Hoje nós continuamos meditando o Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, do versículo 15 ao 24, onde Lucas continua narrando que Jesus ainda está à mesa com aqueles fariseus. E depois de falar sobre o banquete, sobre os convidados para o banquete desses fariseus, agora um fariseu diz a Jesus: Mestre, feliz é aquele que tomar refeição no reino de Deus. Ou seja, esse fariseu diz, e aqui ele está interpretando de forma irônica aquilo que Jesus falou. Feliz é aquele, ou seja, os que Jesus disse que era para eles convidarem eram os aleijados, os mendigos, os cegos, os coxos. Então felizes são esses porque somente Deus vai chamar eles. Ou seja, esse fariseu que dizer da bondade de Jesus ele não experimentaria. Porque era preciso ter coragem e atitude para romper com esse preconceito, para romper com esse jugo que era imposto pela sociedade daquele tempo. Nós sabemos muito bem a dificuldade que temos para realizar tal obra que Jesus nos pede. Mas o dia que nós nos desprendermos da nossa vida, do nosso ego levantado, elevado, do nosso orgulho, da nossa posição que achamos que temos, então conseguiremos ir na contramão deste mundo. Então, esse fariseu vai dizer que feliz é aquele que toma a refeição no reino de Deus, porque somente Deus poderia fazer um banquete e chamar essas pessoas. Hoje o Senhor vem dizer então, através de uma parábola, o que aconteceria com o povo de Israel. Jesus diz que um homem muito rico ia realizar um grande banquete. E quando estava tudo preparado, ele mandou que os servos dele fossem atrás dos convidados. Mas os convidados começaram a dar desculpas para não ir nesse banquete. Então, um diz que comprou uma junta de bois e ia experimentá-las. Outro disse que se casou e não poderia ir. Outro falou que comprou um campo e ia ter que ver esse campo. E assim, um atrás do outro. Então o servo volta ao seu senhor
e relata tudo. O seu senhor, movido, pela raiva, por esse desprezo por parte dos seus convidados, pede que o servo vá até a cidade e chame os aleijados, os coxos, os cegos, os mendigos, os doentes, para que venha ocupar o lugar que esse povo, que foi convidado por ele, não quis, rejeitaram. E o servo vai e avisa, convida esse povo, mas mesmo assim não foi capaz de encher a casa desse senhor. Então ele diz ao servo: vai aos caminhos distantes daqui e pega todas as pessoas que você encontrar no caminho e traga elas aqui para dentro, para que minha casa fique cheia. Hoje o Senhor quer fazer justamente isso com a gente. O plano de salvação de Deus era para o povo de Israel. Mas por muitas vezes, o povo quebrou as alianças que Deus fazia. Então Deus decide que esse povo, que todas as vezes que ele fazia uma aliança, quebrava a aliança, rejeitava o convite para se sentar à mesa com o Senhor, no banquete do Senhor, o Senhor decide que agora ele chamaria outros povos. E que graça o Senhor nos deu. Nós que não éramos o povo escolhido, nós que não éramos da linhagem dos judeus, da linhagem do povo escolhido, passamos a ter a graça de sermos convidados para o banquete do Senhor. Passamos a ser convidados para a mesa do Senhor. Mas, por outro lado, também encontramos tristeza, porque muitos de nós que não poderíamos comer e que agora Jesus nos convida pelo seu sacrifício, nos deu a garantia de que podemos ir até Ele, de que a salvação não é somente para o judeu, mas para todo o povo que abraçar a fé. Jesus nos chama ao banquete. E que bênção de Deus! Todos os domingos nós somos convidados a ir à casa do Senhor e sentar-se à mesa do altar e comer do corpo e do sangue, do pão e do vinho, que nos alimenta e dá coragem. Mas será que você e eu estamos indo realmente atrás do banquete do Senhor? Ou será que estamos indo para a missa como quem é obrigado, como um exercício social, como um dever de cristão, e não com um coração contrito, arrependido? Porque aqui está uma parte muito grave que muitos de nós não prestamos atenção e que deveríamos dar a atenção necessária. O Senhor chama os aleijados, os coxos, os cegos, mas da nossa doença espiritual, da nossa deficiência espiritual, nós precisamos renunciar a isso. Se somos cegos para as coisas de Deus, precisamos renunciar para estarmos puros diante de Deus no banquete. E quantos de nós comungamos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo indignamente? Não nos preparamos antes lendo o Evangelho, rezando, procurando saber o que Deus quer falar ao nosso coração, e vamos para a missa impuros, sem se confessar, às vezes brigado com alguma pessoa, depois de cometer pecados graves, e nós tomamos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo em vão, que se torna para nós motivo de condenação. Que nós possamos examinar a nossa consciência no dia de hoje e que nós possamos tomar consciência
de que é preciso uma conversão sincera, uma conversão contínua e constante, para que o Senhor nos convide e que nós possamos atender a esse convite quando Ele nos chamar desta vida para irmos morar junto com Ele e assim ceiarmos junto com Ele no reino dos céus. Que essa palavra hoje possa iluminar o seu dia e que você possa ser fortalecido pelo pão da Eucaristia, para que você seja forte, fiel e determinado na ação evangelizadora de anunciar o reino de Deus a todos aqueles que com todos aqueles que você se encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.